Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega, ó, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro do céu, irmão, parece que vai dar certo, hein? Parece que vai dar certo. A imprensa toda, todos os veículos de comunicação que vocês imaginarem, tá? Sport TV, ESPN, canais do YouTube, todo mundo falando hoje, tá? Que a casa vai cair para o treinador Álvaro Pacheco. Eu não gosto nem de falar treinador, tá? Quando eu falo treinador, me dá até raiva, cara, porque esse cara não é treinador, né? Esse cara, o Vasco foi enganado, irmão. O Vasco foi enganado. Esse cara não conhece nada de tática, esse cara não é nem treinador motivador, daqueles estilo Renato Gaúcho. Não é, tá? Fraquíssimo o trabalho do Álvaro Pacheco, fraquíssimo, fraquíssimo. Ontem, na transmissão da Sport TV, na verdade foi Premiere, com os profissionais da Globo, Sport TV, o Lino, comentarista, falava, eu disse isso no meu vídeo ontem à noite também, o Lino falou, o treinador do Vasco trocou peças, mas ó, tá um bando dentro de campo, não mudou nada taticamente, não mudou, cara. Eu fiquei pensando, esse cara não sabe, esse cara tá enganando o Vasco, esse cara precisa ir pra rua. Então, hoje, todos os veículos de comunicação que cobrem o Vasco estão falando que o treinador Álvaro Pacheco será demitido pelo Pedrinho. Tem que comemorar, irmão, tem que comemorar. Pô, foram 4 jogos horrorosos. A maior derrota da história do Vasco para o Flamengo, seu maior rival, tá? Num jogo onde foi para o intervalo perdendo de 3-1, poderia ter fechado a casinha, um jogador a menos, poderia ter fechado a casinha para perder de pouco, não fez isso, talvez nem saiba fazer isso. Depois foi jogar com o Palmeiras, pô, só dava Palmeiras finalizou mais de 20 bolas no gol do Vasco. O Vasco, se eu não me engano, só finalizou 4 vezes contra o Palmeiras. Contra o Flamengo tinham sido só 2, tá? Enfrentou o Cruzeiro, um time limitadíssimo. Não venceu em São Januário. Ontem, outro time limitadíssimo, que é o Juventude, perdeu de novo. E a gente não vê melhora, né? Não vê melhora, é muito pelo contrário. Parece que os jogadores estão ficando cada vez mais para baixo, tá? O primeiro gol que o Vasco tomou ontem, cara, fiquei revendo, depois vocês podem rever aqui no YouTube mesmo, lá no canal do Globoesporte.com, o GE. Olha lá os melhores momentos de Juventude e Vasco. Irmão, o Matheus Carvalho, maluco, tava perto do cara que chutou pro gol, ele... Pô, irmão, em vez de se jogar, tentar travar o cara, não, maluco, tava andando, cara. É papo pra chamar o cara, ó, meu amiguinho, qual é? Você quer ir embora? Como é que é? Você não quer jogar no Vasco? Como é que é, seu filho da puta? Desculpa o palavrão, mas eu tô, irmão, eu tô até com dor no estômago hoje. Amanheci com dor no estômago, de tanta raiva que eu tô, maluco. Eu tô fora de mim, tô descontrolado. O Vasco faz isso com a gente, né? Matheus Carvalho, irmão, andando, cara. Andando, maluco. Pô, um cara que deve ganhar, irmão. Pô, bem pra caramba, né? Bem pra caramba. Deve ganhar mais do que a gente ganha no ano inteiro. Ih, muito mais, né? Muito mais. Mas o cara ontem estava andando dentro de campo. Qual é, cara? Qual é desse time? Né? O David estava bem com o Rafael Paiva, o interino. Tá mal agora. Né? Entre outros jogadores. É o treinador? Não gostaram do treinador? O treinador não consegue extrair nada desse time. Eu sei que o time tá de mal a pior, cada vez pior, cara, cada vez pior. O treinador precisa ser mandado embora, tá? E repito, toda a imprensa falando que esse cara vai embora. Esse cara vai embora. Esse cara errou demais, chega. Pô, irmão, botar Piton no banco pro Vitor Luiz, pô, o Piton é melhor, cara. Piton é melhor, irmão. Botar Léo jogando e o João Vitor no banco, pô, não dá, cara. Pega agora o Medel foi embora, pega os 4 zagueiros do Vasco aqui, rapidão, tá? Rapidão. Olha só, Michael, reserva, cara. Se o Michael tivesse na reserva, a gente falaria assim, pô, beleza, o Vasco tem o Michael na reserva,
Quando tiver um adversário que joga muita bola aérea na área, a gente pode utilizar o Michael, porque ele é bom na bola aérea. Então o Michael seria um bom reserva, certo? Certo. O Léo, tá? O Léo, que a gente percebe que tá nervoso, tá tremendo. O Léo precisa sentar no banco um pouquinho. Ele tá inseguro. O Léo não tá conseguindo jogar bola. Pô, qualquer treinador que entendesse ia falar, vou tirar um pouquinho o Léo, vou deixar ele no banco. O Ramon Dias fez isso com o Léo ano passado. Tirou o Léo, colocou o Léo no banco. O Léo estava mal, o Léo estava inseguro. Tá? E aí ele cai muito de produção, começa a falhar. O Léo precisa ir para o banco. O Léo tem bom passe, boa saída de bola. Tá? Nem isso ele está tendo. Tá? Então o Léo, banco, poderia ser um bom reserva. Aí, a gente já teria 2 zagueiros bons reservas. Michael e Léo. Agora, para titular, não dá, cara. Para titular, não dá. Eu não consigo entender por que o João Vitor não joga. Tá? Ah, mas foi expulso contra o Flamengo. Irmão, foi expulso porque o Léo deu um passe errado, ele tentou consertar. Eu não me lembro de nenhuma falha do João Vitor, tá? Mas eu lembro de falha do Michael, eu lembro de falha do Léo. Então, irmão, não dá para os dois jogarem, tá? E o treinador insiste com Léo na zaga e o João Vitor no banco. Ontem barrou Piton. Ele insiste com Zé Gabriel e Galdames, os 2 volantes que menos marcam como titulares. Vocês estão vendo o Sforza entrar? O Sforza está até desmotivado já. O treinador bagunçou tanto o elenco que está todo mundo desmotivado. O Adson tá mal, o David tá mal. Tá todo mundo mal, cara. Tá todo mundo mal, tá? Nas últimas partidas só salvava o goleiro Léo Jardim e o Verratti. Ontem o Léo Jardim nem teve trabalho porque o Juventude é limitado também, tá? Um chutaço, o primeiro gol foi um chutaço do cara numa bola indefensável. E o segundo gol, a bola bateu no travessão, bateu na cabeça do Léo Jardim, falta de sorte, entrou dentro do gol. Ontem o Verratti não esteve à disposição. Então o treinador só fez cagada desde que chegou. O treinador precisa ir pra rua, a torcida tá revoltada, Muros de São Januário já amanheceu, tudo pichado, time frouxo, xingando Pedrinho, xingando o Léo de chorão. Enfim, irmão, Pedrinho precisa tomar uma atitude agora. É agora, irmão, é agora. É mandar esse treinador horroroso para fora. E pelo visto, né, o que a imprensa toda está falando, isso é o que vai acontecer. Acontecendo isso, segunda etapa é pensar quem assume o time. Vai ser o Rafael Paiva? E aí, eu lembro para vocês, eu não gostava do trabalho do Rafael Paiva porque ele entrava em campo para não perder, jogava defendendo, mas pelo menos era um estilo de jogo. Nem isso o Álvaro Pacheco tinha, tá? Então, jogando para defender, foi assim contra o Fortaleza, aquele 0-0 e jogo de ida da Copa do Brasil, o Vasco não tomou gol. Depois contra o Atlético Paranaense, com um jogador a menos, tá? Lá na casa deles, o Hugo Moura tinha sido expulso. Foi só 1-0, tá? Então, naquele propósito do Rafael Paiva de se defender, ele foi bem. Eu não gostava, eu criticava. Mas no propósito dele, foi bem, tá? Foi melhor do que o Álvaro Pacheco. Então, vamos ver se mandando o Álvaro Pacheco embora, não vai inventar nada de Felipe, pelo amor de Deus, não inventa Felipe não, tá, Pedrinho? Não vamos queimar o Felipe, já acabar de destruir o trabalho, ou até o Felipe ganha um joguinho, ganha de São Paulo sábado, anima, deixa ele, é furada, tá? Furada. Agora é mandar o Álvaro Pacheco embora, tá? E aí botar o Rafael Paiva para assumir enquanto não arruma outro treinador. Eu iria direto no Ramon Dias, tá? Direto. Ah, Bigode, mas perdeu de 4-0 pro Criciúma. Pô, perdeu, vai perder um jogo ou outro, irmão. Aquele jogo contra o Criciúma foi um desastre. É fora da curva, se a gente for analisar o trabalho do Ramon Dias. Ah, mas foi eliminado também pro Nova Iguaçu. Cara, pega todo o trabalho do Ramon Dias, você vai ver que teve alguns jogos fora da curva, tá? Alguns jogos fora da curva. Mas ele é um bom treinador e que conhece o elenco. Tem que ser um treinador que conhece o elenco. Não vamos de loucura não, tá? Tem gente falando em Fernando Diniz, que o Fluminense tá mal, tá? Que o Fernando Diniz pode cair lá e aí o Vasco contrataria. O Vasco não tem elenco técnico para o estilo de jogo do Fernando Diniz, tá? Não vamos de maluquice não, tá? O Vasco não tem Marcelo. O Vasco não tem Ganso. O Vasco não tem Renato Augusto. Não vamos de loucura, tá? Fernando Diniz é loucura. E aí outros nomes, Filipão, Zé Ricardo, Jorginho, Guto Ferreira. É Ramon Dias o nome, cara. É Ramon Dias o nome para assumir o Vasco, para voltar, né?
Ele nem assinou a rescisão. Ele ainda está inscrito no bid da CBF, poderia assumir já na próxima partida contra o São Paulo. Olha só que beleza, não precisaria nem do Rafael Paiva. É Ramon Dias o nome, tá? Para assumir o Vasco de novo no lugar desse bosta de treinador chamado Álvaro Pacheco. Irmão, queria que você comentasse aqui, se você concorda, né, com o Bigode, de que deveria trazer para o próximo jogo já o treinador Ramon Dias com o Emiliano Dias, o seu auxiliar. Comenta aqui, deixa a sua opinião, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudação de vascaínas.